Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer um exercício de escrita terapêutica, que é como encontrar a sua voz verdadeira em 3 passos, através de 3 questões que nós vamos trabalhar aqui nesse exercício de escrita hoje, tá? Bom, como vocês estão vendo aqui, esse é o meu caderno de escrita que eu trago aqui para o canal, né? Então vocês já sabem, se vocês acompanham, eu gosto de ilustrar o caderno com desenhos. Então eu fiz 2 canários aqui. Esse aqui ficou mais parecido com canarinho, né? Mais amarelinho. Esse eu alaranjei demais. Mas é um canário. Essa carta eu trouxe para nos ajudar a entrar nessa energia do espírito do canário como um animal de poder. Essa carta falou o seguinte: cante a sua própria canção. E cantar a sua própria canção tem a ver com encontrar a sua voz verdadeira, aquilo que é verdadeiro dentro da sua jornada. Então, nós vamos trabalhar aqui a energia do animal de poder, o canário, para nos apoiar dentro dessa jornada terapêutica, tá? De encontrar a sua própria voz. Antes da gente começar, então, a escrever como a gente pode encontrar a nossa própria voz e entender quem nós somos na realidade, eu quero que você pare alguns segundos antes de você começar esse exercício e que você mentalize o que a sua voz verdadeira gostaria de te dizer hoje. Então, antes de começar o exercício, por alguns segundos, feche os seus olhos, respire profundamente, inspire pelo nariz e expire pela boca. E mentalize o que a minha voz verdadeira gostaria de me dizer hoje. Se conecte com essa energia. Imagine que você está nesse momento cercado por diversos pássaros, diversos canários que cantam ao seu redor. E junto disso, você vai se conectando com a sua voz verdadeira. Vamos então agora começar o exercício de escrita. A primeira questão que você vai responder aí no seu caderno é a seguinte: você vai completar, tá? Então, é uma questão de complete. Eu vou até escrever aqui, ó. Complete. 2 pontos, tá? Quando eu era criança, espero que dê para enxergar, né? Quando eu era criança, minha voz era 2 pontos. Quando eu era criança, a minha voz era... Aqui você vai mostrar como a sua voz era quando você era criança. Então, era uma voz alegre? Deixa eu pegar mais canetas aqui, uma mais escura. Era uma voz que conseguia se expressar, que conseguia falar o que pensava, como se sentia. Era uma voz que conseguia colocar o seu próprio lugar no mundo, né? Então, você vai escrever aqui como era a sua voz quando você era criança. Então, quando você era criança, lembra lá de você com 5, 6 anos, né? Eu, por exemplo, quando era criança, eu gostava muito de brincar, de falar, né? Então, eu não tinha muita vergonha. Aí, quando eu fui crescendo, nossa, eu fui entrando numa timidez, assim, horrível. Então, você vai escrever como era aqui a sua voz quando você era criança, tá? E aí você vai responder mais uma questão. Você vai lembrar como era a sua voz aqui quando você era criança e você vai escrever isso aqui, tá? Então, por exemplo, quando eu era criança, minha voz era... Deixa eu só escolher uma outra caneta aqui. Minha voz era... E vamos supor, eu, Angélica, continuando. Era muito expansiva até os 5 anos. Aos 6 anos, percebi que fui mudando
né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei, era muito expansiva até mais ou menos os 5 anos, que é quando eu me lembro, assim, tá? Depois dos 6, eu já senti que isso foi mudando. Então, você coloca aqui pro seu caso. Pode destrinchar isso aqui. Eu não vou fazer isso agora porque é muita coisa, tá? Pra escrever, mas você pode ir escrevendo aqui. A próxima questão que você vai responder é a seguinte. Mas, tá vendo aqui? Ó, mas eu calei a minha voz. Por quê? Então, você vai escrever aqui. Por exemplo, você era uma criança muito expansiva, falava, brincava, né? Colocava sua voz no mundo, se expressava, eu vou ser médico, vou ser professora, sei lá o que mais, né? Brincava. E aí, de repente, você se calou. Por que que isso aconteceu? Então, você vai escrever aqui. Por que que eu calei a minha voz? Então, vamos supor que você calou a sua voz porque você foi repreendido. Então, mas eu calei a minha voz porque fui repreendida enquanto brincava, tá, gente? É só um exemplo, tá? Aqui você vai colocar o que faz sentido pra você. Então, aqui é um exemplo. E 3 pontinhos continua, tá? Você vai colocar o que você sente aqui. Aí, a próxima questão é a seguinte. A gente vai trabalhar, então, agora com o espírito do canário. Eu vou até marcar aqui, então, a 2, né? Espírito do canário. Espírito do canário. Agora eu quero que você pause um pouco e entre aqui comigo nesse exercício, tá? Feche os seus olhos e você vai imaginar que o canário é um animal de poder nesse momento e que ele tem uma mensagem para você. Feche seus olhos, ouça o que esse canário quer dizer para você. Aí você vai ouvir cada palavra, cada mensagem e você vai anotar a mensagem aqui embaixo. Então, aqui, ó, depois que você se conectar, você vai anotar a mensagem. O que que esse canário te disse? Qual foi a mensagem que ele te passou? Ah, Angélica, eu escutei uma voz assim interior, uma consciência falando comigo. Então você vai colocar, você vai escrever aqui o que é isso, tá? Então primeiro você vai se conectar com essa energia do canário como animal de poder, como a expressão da própria voz, da voz verdadeira, da própria canção. Você vai perguntar para ele o que ele tem a dizer para você. Então se conecta, fecha os olhos, respira fundo. Olha para esse animal, que mensagem ele tem para você. Vai escrevendo o que ele vai falando, tá? Então vai escrevendo essa mensagem. Na terceira questão, quando você finalizar essa parte de conexão com o espírito do canário, você vai fazer uma carta para a sua voz futura. Carta para sua voz futura. Então, aqui, no primeiro e no segundo exercício, você já tem uma clareza, uma consciência de como você era, do porquê você se calou, porquê você calou sua própria voz. Você tem uma canalização ali, entre aspas, né? Uma conexão, melhor dizendo, do espírito do canário, que seria essa força do animal de poder, trazendo para você uma mensagem. E agora, com essas informações, você vai escrever uma carta para sua voz futura. E o que que vai acontecer aqui? Nesse terceiro exercício, você vai imaginar que você está escrevendo uma carta para uma versão futura sua. Aquela que se expressa sem nenhum medo, que coloca para fora quem é de verdade. E você vai iniciar da seguinte forma que eu vou passar aqui, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Querida, ou querido, né? Aqui, ó, o seu nome. Do futuro. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo esse exercício, como é que eu iria fazer? Querida Angélica do futuro. Ok?
Hoje eu decidi, hoje eu decidi que minha voz merece. Aqui você vai completar. O que a sua voz merece? Ser ouvida? Ser apreciada? Ser comunicada? Se colocar, você vai responder aqui de acordo com o que você coletou desses exercícios aqui, tá? Então, hoje eu decidi que minha voz merece 3 pontinhos. Então, aqui, ó, complete, tá? De acordo com o que você tem aqui e aqui. Eu vou parar de 3 pontinhos, complete. Ai, vai pegar o rabinho do canário aqui. Eu vou parar de me limitar, vou parar de me diminuir, vou parar de competir, vou parar de me colocar para baixo, vou parar de me autodepreciar, certo? Vai escrever aí. E eu vou começar a... Complete aqui também, tá? Me colocar na vida, eu vou começar a falar o que eu penso, eu vou começar a parar de evitar os conflitos, porque quando eu evito conflito, eu não coloco a minha voz no mundo. Então, aqui, tudo que você vai fazer, tá? O que você vai começar a fazer. Lembrando que a carta da voz futura tem muito a ver com o primeiro e segundo exercício. Então, você precisa fazer essa etapa, tá? Que eu coloquei aqui, para que você consiga chegar nessa terceira etapa. É interessante que você repita esse exercício por pelo menos 7 dias. Por quê? Porque em 7 dias pode ser que você consiga novas informações. Então, assim, no primeiro dia vem uma informação, no segundo dia uma terceira informação. Então, se você quiser repetir por 7 dias, é válido, tá bom? E aí você vai observar as respostas que podem acrescentar algo a mais para que você possa encontrar a sua voz verdadeira e cantar a sua própria canção. Bom, então é isso, pessoal. Vou deixar assim para você tirar print, caso você queira, para guardar esse exercício, ou se quiser fazer junto comigo, que também não tem problema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a encontrar a sua voz verdadeira através aqui do exercício de escrita terapêutica. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, se ainda não for inscrita. E se você quiser marcar um agendamento comigo de tarô ou de florais de Bach, entre em contato no link aqui embaixo na caixa de descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.